Bom, vamos lá, pessoal. Boa noite a todos e todas. Bem-vindo mais uma vez aqui ao Grupo de Estudos Espíritas Chico Xavier, no atendimento fraterno de apoio ao dependente químico. E hoje nós temos uma palestra sui generis, né? Uma palestra que faz parte dos fundamentos da doutrina espírita, mas que é pouco falada, é pouco explorada pela doutrina, pelos palestrantes. Pela doutrina não, pelos palestrantes. Porque a doutrina mesmo, o corpo doutrinário, fala muito sobre a pluralidade dos mundos habitados, né? Mas aí eu escolhi um outro tema que é exatamente outros mundos e outros seres. Porque eu queria diferenciar, né? Criar uma expectativa em relação ao tema, porque o tema é agradável de conversar, é polêmico e suscita algumas dúvidas, porque realmente o tema é bastante curioso. Bastante curioso por tudo que envolve a mística de outros mundos, de seres de outros planetas e tudo isso. Antes, nós vamos fazer a nossa prece. Eu sempre faço esse preâmbulozinho para a gente começar a fazer a prece exatamente às 8 horas. Então, vamos fechar os olhos, vamos nos concentrar. Senhor Jesus, nós te pedimos, Senhor, junto com os guias da casa, a inspiração necessária para explorar a temática de hoje e torná-la agradável, torná-la esclarecedora e com o cunho de despertar tanto a curiosidade como o desejo de estudar a doutrina espírita, que é uma doutrina extremamente esclarecedora e reveladora. Que assim seja. Bom, vamos começar. Então, vamos lá. O tema, como eu estava falando, é um tema extremamente curioso, muito gostoso de se falar. E eu sempre costumo dizer que é o seguinte, que a pluralidade dos mundos habitados, e principalmente tudo que envolve um ser que além da nossa imaginação, são, por exemplo, os extraterrestres, né? Todo mundo fala em extraterrestre, fala em ET, fala em UFOs, fala em OVNIs, que é a mesma coisa, ET e extraterrestre são as mesmas coisas e tal. E o Espiritismo tem uma abordagem já centenária, na realidade faz 161 anos que o Espiritismo fala sobre a pluralidade dos mundos habitados. Não por acaso, é um dos princípios básicos do Espiritismo. Mas por que eu escolhi esse tema? Eu escolhi o tema porque, primeiro, é muito curioso. Quem pensar aqui que eu vou falar sobre as naves que vão descer na Terra, sobre, sei lá, a data limite, eu não vou falar sobre nada disso. Na realidade, eu vou falar exatamente sobre a progressão dos mundos, a evolução dos espíritos e mostrar para vocês, demonstrar de alguma forma que a doutrina espírita tem uma base muito sólida para falar sobre tudo isso. Quando eu começar a conversar sobre gradação dos mundos, né, e a gente conversar sobre certos aspectos do espiritismo, porque existem vários médiuns que fizeram comunicações de espíritos que se disseram estar em determinados planetas e que descreveram inclusive casas, né, ruas, parques, meios de transportes nesses mundos, né, que não são mundos que a gente possa dizer que estão habitados nesse exato momento pela própria condição climática do mundo, habitados, aí vamos entender, né, habitados por seres corporais, carnais, materiais. E também pela constatação até da NASA, que ultimamente tem visitado alguns planetas desses, tanto tirado fotos de longe, como tem até descido, aterrissado nesses planetas, como é o caso de Marte. E a minha curiosidade vem de muito tempo, gente. Eu acho que todo mundo aqui entrou nessa cultura pop, que é uma cultura popular, né? De pensar, de imaginar os discos voadores. Eu acho que todo mundo teve curiosidade. Eu não sou diferente dos outros, não. Eu nasci numa época extremamente propícia para estudo, né? Eu nasci na década de 60, em 1969 o homem foi à Lua. Nós temos todo um relato de histórico OVNI, desde Roswell, né? Desde a Segunda Guerra Mundial, com os full flights, que são aquelas luzes que apareceram muito na Segunda Guerra Mundial, principalmente nos Estados Unidos, e que se confundia até com ataques aéreos das forças contrárias e tal. Tanto nos Estados Unidos, logo depois do ataque dos aviões japoneses em Pearl Harbor, aquela ilha americana, né? Então, a partir daquilo ali, eu vi um
verdadeiro pânico. Mas isso aí vem de muito antes, desde a década de 30, né, com Russell Wells, que foi aquele cara que fez uma divulgação através do rádio, fez uma novela, tipo uma radionovela, transmitindo invasão dos marcianos na Terra. E foi muito engraçado porque a população realmente ficou em pânico, principalmente no meio oeste americano. Houveram pessoas que se mataram, tiveram pessoas que morreram do coração, porque achavam que realmente estava acontecendo aquilo. Numa época em que não existia comunicação de rádio, de televisão de forma usual, né? Naturalmente já existia a televisão, já existia o rádio, mas não existia a massificação. E o rádio, ele era muito o canal de comunicação daquela época. E houve um verdadeiro pânico naquela época. E depois o próprio Wells teve que se retratar via público, conversar com as pessoas, dizer, não, aquilo ali foi uma radionovela. Ele inclusive foi demitido da rádio onde ele fazia o programa dele, baseado em todas as histórias de discos voadores. Então, essa história de discos voadores, elas permeiam a humanidade. A curiosidade do ser humano em relação ao que está lá em cima é uma curiosidade de muitos anos, né? E aí nós temos todas as teorias capazes de despertar a nossa curiosidade. Por exemplo, o Erich von Däniken, que escreveu um livro em 1969, chamado Eram os Deuses os Astronautas. Quem já leu esse livro ou quem já ouviu falar nesse livro? Quem já ouviu? Já ouviu falar? Eram os Deuses os Astronautas. Eu li o livro todo. Eu sou aficionado pela história, né? Por essa temática. Eu gosto muito, porque realmente despertou muita imaginação. Aí depois nós tivemos, antes nós tivemos o Roswell, o caso Roswell, nos Estados Unidos, que em 1947, se não me falha a memória, 1947, 48, um oficial do exército americano viu um disco voador caindo no deserto do Novo México, e aquilo ali despertou muita atenção. Recolheram os corpos, supostos corpos de extraterrestres, guardaram aquela nave num depósito lá, e que hoje chama-se Área 51. Então tem toda uma mistificação, uma mitificação primeiro, né? Porque aquilo ali virou mito, o ET virou um mito na realidade, né? Os extraterrestres viraram um mito. Fora as discussões de se é realmente um extraterrestre, se é realmente uma visita de seres extraterrestres, fora tudo isso, existe realmente o que o Espiritismo veio nos trazer e que nos traz desde 161 anos atrás, que é impressionante, porque desde aquela época o Espiritismo vem comprovando, a ciência vem comprovando o que o Espiritismo vem dizendo há muito tempo atrás. A história se repete, mas naturalmente, alguns relatos de alguns espíritos sobre mundos habitados despertou um outro tipo de curiosidade e até começaram a ridicularizar o espiritismo, porque, por exemplo, tem um livro que foi psicografado por Chico Xavier, o segundo livro de Chico Xavier. O primeiro foi Parnaso de Além Túmulo, e depois ele teve um outro livro, que foi um livro psicografado por ele, pelo espírito da mãe dele, Maria João de Deus, onde ela narra a vida em Marte. Bom, quando o homem pousou em Marte, agora há pouco, que não viu vida nenhuma, né? Você imagina aí a quantidade de cientistas que começaram a arriar a madeira no espiritismo, falando, olha, ali, o Chico Xavier falou em tal de vida em Marte, não sei o que e tal, através do espírito. Mas só que ninguém lê as obras da forma correta. A gente percebe isso, que tanto no meio espírita, quanto no meio acadêmico, as pessoas não procuram saber de como é que foi colocada a história, né? De que forma a história foi dita, foi descrita. Então, por exemplo, no livro de Chico Xavier, são Cartas de uma Morta. O nome do livro é Cartas de uma Morta. A Maria João de Deus, que é o espírito da mãe do Chico, né? Ela narra isso colocando como se fosse uma vida espiritual. É uma população espiritual. Então, vem
toda a narrativa daquela vida espiritual que existe em Marte. Aí a gente vem exatamente para a palavra de Jesus, né, onde ele diz assim, existem muitas moradas na casa do meu Pai. Esse existem muitas moradas na casa do meu Pai significa exatamente o que ele disse. Que é que existe realmente vários mundos, quer dizer, todos os mundos. Na realidade, Deus não faria nada no mundo, gente, ou nada no universo que não fosse útil, que não tivesse um sentido. Senão Deus não seria Deus. Na realidade, a pessoa olhar, eu olho para o céu e vejo um monte de estrelinha que é para eu ficar animado. É para eu me deliciar com o que tem no céu. Não é para você se deliciar só. Lógico que tudo tem um propósito, todos aqueles mundos são habitados sim, mas de que forma de vida, né? De que forma de vida? De que forma de matéria? Isso é uma outra questão. E que o Espiritismo vem responder tudo isso. Então, vamos passar aqui, eu vou mostrar para vocês, até para a gente acompanhar esse fato, os fundamentos da doutrina espírita, só para a gente acompanhar. Quais são os fundamentos? Porque muita gente diz assim, não, foi inventado, a doutrina espírita inventou esse negócio de pluralidade dos mundos habitados, ou então o pessoal está inventando hoje. Né? É um neologismo, não tem nenhum conceito novo nisso. Pluralidade dos mundos habitados faz parte do fundamento da doutrina espírita, ou dos fundamentos da doutrina espírita. Então você veja aí, os fundamentos são Deus, imortalidade da alma, a reencarnação, a pluralidade dos mundos habitados, comunicabilidade dos espíritos e a moral espírita, que é o Evangelho de Jesus. Então isso faz parte da base do espiritismo, tá certo? Então não tem nenhuma coisa nova aí. Agora, o que é que tem de novo? Um monte de gente falando coisa que não deve falar, colocando conceitos extremamente esquisitos, né, fora de propósito, quando não deveria colocar, porque a doutrina espírita tem que ser colocada dentro dos seus fundamentos. A gente não pode inventar conceitos. Então você ultimamente tem visto assim, por exemplo, espiritismo se misturando com ufologia. A ufologia, gente, é uma ciência, eu respeito demais a ufologia, porque é um estudo que eles estão fazendo, é um negócio que eles têm um propósito sério naquilo tudo, não tem nada aprovado cientificamente, mas existem vários documentos e tal que eles conseguiram reunir ao redor do mundo, de todos os países ao redor do mundo, que se envolveram com casos de objetos voadores não identificados, o que não significa dizer que são objetos extraterrestres, né, que são objetos fora da Terra, mas que são objetos que apareceram no ar e eles não conseguem explicar o que é aquilo lá. Então tem sim uma vasta documentação a esse respeito. Vários casos aconteceram não só nos Estados Unidos, né, na Europa, na Ásia, mas aconteceram aqui no Brasil. Nosso país está cheio de casos como esses. Mas aí, veja, misturar doutrina espírita, que está falando sobre a pluralidade dos mundos habitados e dos seres que habitam esses orbes, ou esses planetas, e você misturar com ufologia, não é uma coisa que eu acho adequada. Mas veja só, quem sou eu para achar ou deixar de achar? As pessoas fazem o que elas querem fazer. O que não podem fazer, por exemplo, eu terminei de dizer para vocês que eu sou um aficionado pela história dos OVNIs, dos objetos voadores não identificados, né, dos seres que já fizeram ou poderiam fazer contato. Assisti todas as séries de Star Trek, de Jornadas nas Estrelas, né, de Guerra nas Estrelas, né, olha, tudo, ET, todos aqueles contato, todos aqueles filminhos eu assisti porque eu gosto do tema, eu acho interessante o tema. Mas eu vou pegar o tema OVNI, o tema extraterrestre, enfiar no Espiritismo e dizer que tudo é a mesma coisa agora, porque o Espiritismo falou sobre mundos habitados, sobre a pluralidade dos mundos habitados. Aí vamos entender exatamente esse conceito dos mundos habitados. Gente, quando Kardec pegou dos espíritos, porque na realidade ele escutou isso dos espíritos, ele começou a fazer perguntas, os espíritos começaram a responder a ele,
sobre a pluralidade dos mundos habitados, ele começou a escrever, como tudo o que Kardec fez. E ele achou aquilo ali extremamente importante e colocou como um dos fundamentos do Espiritismo, por um motivo muito simples. Porque a progressão dos mundos habitados tem a ver com a progressão do espírito, a evolução espiritual. Então, o princípio está nisso aí. É que nós temos uma evolução espiritual de acordo com a evolução dos mundos. Cada mundo desses serve a um determinado propósito. Alguns mundos são habitados por seres materiais. Outros mundos são habitados por seres espirituais. Seres espirituais de diversas gradações e seres materiais que estão na matéria, tá certo? Ainda que tem corpo físico, corpo material, também com diversas gradações. Vocês já devem ter ouvido falar que nós estamos passando de um mundo de expiação e provas para um mundo de regeneração. O que significa isso? Não é uma evolução de um mundo, no caso a Terra? Vocês já devem ter escutado também que nosso mundo foi construído, principalmente a civilização moderna do nosso mundo e todas as grandes invenções, elas foram trazidas pelos exilados de Capela. Quem já ouviu falar nisso? Isso todo mundo ouviu falar. Dentro do Espiritismo, é o que mais se fala é sobre esses exilados de Capela. Essa mania que a gente tem de mistificar a coisa sem se aprofundar. Né? O que são os exilados de Capela? Bom, na minha visão, como um estudioso muito humilde do Espiritismo, porque o que eu sei de Espiritismo, eu costumo sempre dizer, quando o camarada, né, quando o palestrante espírita, ele traz uma montanha de livros para vir com ele, é porque ele ainda precisa estudar um bocado sobre Espiritismo. Ele está demonstrando que necessita muito do estudo espírita. Né? Então ele traz que é para poder abençoar ele. Né? Esses livros estão aqui para me abençoar. Olhe, você tente ver que você estudou aqui, então se baseie nos livros, né? Isso é muito importante, porque o Espiritismo precisa ser muito bem estudado para a gente não mistificar as coisas, que é exatamente isso que eu estou dizendo para vocês. A base dessa coisa dos exilados de Capela significa dizer que alguns espíritos reencarnaram, não importa que se foram de Capela, se foram de qualquer um outro mundo, mas eles reencarnam com o propósito de desenvolver outros mundos. Muitos mundos estão no período do nosso mundo agora, tá certo? Mas naquela época tinha mundos, naquela época, há 3.000, 4.000 anos atrás, existiam mundos que estavam prestes a passar para o mundo de regeneração, estavam saindo do mundo de expiação e provas, e os espíritos que foram dados, as últimas oportunidades para aqueles espíritos, não aproveitaram aquela oportunidade. Então esses espíritos tiveram que vir para mundos primitivos, para mundos ou voltar para mundos de expiação e provas, continuar no mesmo tipo de mundo. Então, portanto, vieram à Terra. Esses espíritos eram evoluídos tecnologicamente, intelectualmente, mas não eram evoluídos moralmente. Então, quando eles chegam num mundo como o nosso, naquela época, eles fizeram o quê? Contribuíram demais para o desenvolvimento da tecnologia. A tecnologia se desenvolveu, a matemática, a física. Isso, aí você vê aí todos os filósofos gregos, né, todas as pessoas que trouxeram contribuições assim fantásticas, tanto espirituais quanto tecnológicas, né, tudo que vocês viram nos últimos 2 séculos, pelo menos, né, de invenções, como a invenção da luz elétrica, dos carros, dos aviões, então, tudo isso são espíritos que vêm com esse propósito. Só para que vocês tenham uma ideia, o mundo deu um salto de tecnologia em 150 anos a 180 anos, como nunca deu em toda a sua história da civilização. Então, em 200 anos, apenas 200 anos, nós desenvolvemos mais tecnologicamente do que toda a história da civilização. O que é que significa isso, gente? É porque vieram espíritos para cá com esse potencial tecnológico, intelectual, capaz de desenvolver o nosso planeta tecnologicamente. E moralmente vieram outros espíritos de outros orbes com o intuito de orientar, ordenar
o nosso psiquismo, a nossa visão de energia e de mundo para uma coisa melhor. Por exemplo, nós tivemos espíritos como Buda, nós tivemos espíritos como Santo Agostinho, nós tivemos espíritos maravilhosos, Mahatma Gandhi, Madre Teresa de Calcutá, só para a gente vir para aqui mais próximo, né? Então nós tivemos espíritos maravilhosos que vieram transferir amor, mostrar que a vida era do ser e não do ter. Então, veja, vários espíritos vieram para cá. Então, quando eu fiz a provocação até no tema da palestra, eu disse assim, esses seres já fizeram contato? Já! Vêm fazendo contato há muito tempo. Já vieram para cá? Vieram sim, mas eles vieram reencarnados. Eles vieram no corpo de um ser humano normal, de carne e osso. Eles não são ETs, não são cinza, não têm os olhos grandes, não tem um cabeção, não é desse tamanho. Não, o único cabeçudo desse tamanho sou eu. Mas não tem mais. Não tem esses espíritos. Você está entendendo? Então, quer dizer, os espíritos vieram para cá, já fizeram contato, esses seres não extraterrestres, mas seres de outros mundos vieram para cá, vieram sim. Mas por que a gente tem essa ideia? Por que a gente ainda costuma chamar de extraterrestre tudo que é fora da nossa percepção? Pode estar havendo fenômenos paranormais? Pode sim. Tudo pode, gente. Muita gente chega para mim e diz assim, Wagner, quer dizer que você está me dizendo que não existe a possibilidade de nós termos tido visitas de seres extraterrestres? Bom, pela nossa tecnologia da Terra, não. Pela nossa tecnologia da Terra, não. Mas eu não sei que tecnologia tem lá. Nós temos tantas dimensões, né? Nós temos tantas coisas, né? O próprio Einstein falou sobre a dobra do tempo, o espaço-tempo. Então, sei lá se eles já dominaram essa tecnologia e estão conseguindo viajar entre as estrelas. Né? Então, quer dizer, tem tantas possibilidades, mas eu vou entrar nessa seara que eu não conheço, não tenho como prova. O que eu tenho como prova é exatamente a evolução da civilização humana baseada nessa tecnologia que eles trouxeram para nos beneficiar, para beneficiar a nossa terra, a nossa civilização. Então, é isso que eu tenho como prova. Isso eu tenho como prova. Vocês têm como prova. Nós hoje vestimos, viajamos de avião, fazemos tudo isso porque esses espíritos vieram com essa bagagem tecnológica. Não são gênios. Por exemplo, um Einstein da vida, ele não veio como uma dádiva de Deus, ele veio gênio já. Não, ele aprendeu a ser o que ele era, como um grande intelecto da humanidade, um grande inventor, um grande descobridor de coisas, porque ele adquiriu isso, experiência por experiência, encarnação por encarnação, pulando de mundo em mundo. Você está entendendo? Então eles vieram para trazer essa nossa tecnologia, a tecnologia que nós temos agora. E para ver se através da tecnologia nós conseguimos avançar também moralmente, porque é esse o nosso objetivo. Então vamos lá, temos mais aqui. Então você veja aí os postulados da doutrina espírita, e todos eles estão envolvidos com essa progressão, tanto espiritual, essa evolução espiritual, como a evolução dos mundos. Prestem bem atenção nessa coisa que a gente vai conversar agora, que é exatamente doutrina espírita. Veja só, os postulados da doutrina espírita, que são os fundamentos mais destrinchados, eles são Deus, acreditar num Deus soberano, justo, bom, único, a unicidade de um Deus só, que construiu toda essa coisa cósmica que a gente tem hoje, essa harmonia entre os mundos. Não existiria um Deus se não existisse a obviedade, porque é tão óbvio que existe Deus. Né? E não existe nenhuma revelação nisso, está tudo aí, tá? Revelar, né? É tirar o véu, velum, do latim velum. Então tirar o véu, não existe o véu que foi, não, está aí, está descortinado, está para você ver. Deus está nas mínimas coisas, não existe uma revelação de Deus. Deus já está em tudo. Só no fato de eu estar aqui, estar falando com você, já é uma prova da existência de Deus.
A prova da existência de Deus é quando a gente vê uma joaninha numa flor. Né? A prova da existência de Deus é quando a gente sabe que pode respirar, que pode pensar, que raciocina. Eu não sei aonde foi que tiraram essa ideia de que não existe Deus. Porque de onde veio tudo isso? Um acaso? E o acaso pensa? E o acaso, por acaso, constrói coisas maravilhosas como nós estamos vendo aí no decorrer da história? Não existe acaso. Existe um Deus, existe uma inteligência pensante. Então Deus construiu todos os mundos. Concordam comigo? Construiu o universo, todas as galáxias, tudo que a gente vê hoje em dia. Nós descortinamos isso, nós saímos e temos a possibilidade. Gente, eu não sei se vocês já ouviram falar do mito da caverna. É um mito platônico da caverna. Platão falou sobre esse mito da caverna, que eu acho fantástico. Que é o seguinte, o mito da caverna ele consiste em seguinte, é que o Platão descreve uma situação que dentro de uma caverna existem várias pessoas presas, acorrentadas, e que elas passaram tanto tempo lá dentro da caverna, olhando só a sombra das pessoas que passavam por trás dela, tinha uma fogueira crepitando e projetava a sombra das pessoas. Elas ficavam de cara para uma parede dentro da caverna. E elas só viam as sombras. Então elas começaram a achar que as sombras que elas viam na parede era a única realidade que elas tinham. Porque elas só conseguiam ver isso. Um dia, um desses acorrentados saiu e viu o mundo, conseguiu escalar, né, sair dessa caverna e viu o mundo. E conseguiu ver que existem coisas muito maiores, muito mais esplêndidas do que ele poderia imaginar, né, muito mais fantásticas do que ele poderia imaginar. Voltou para dizer àqueles que o mundo da caverna, aquelas sombras que eles estavam vendo lá, não eram reais, que real mesmo era o mundo que estava lá fora. Que era aquela coisa maravilhosa, cheia de luz, de flores, de plantas, de animais, que aquilo que eles estavam vendo lá na caverna era apenas uma sombra. Mas aquelas pessoas que estavam ali acorrentadas disseram, você é louco, você está inventando isso, você está criando isso. É assim que nós nos comportamos todas as vezes que vem algo novo em nossas vidas. A pluralidade dos mundos habitados, a existência de Deus foi uma revelação, porque foi, a existência de Deus foi essa revelação para muita gente. Muita gente não tinha essa noção. Mas desse Deus, não Deus punitivo, não Deus que castiga, não Deus que coloca para baixo, que tem que inventou o mal, né? Porque o mal não existe. O mal é uma coisa que eu faço, é um erro que eu cometo, não existe o mal. O homem foi feito para o bem, para fazer coisas positivas. Então, na realidade, na hora que você sai dessa caverna, desse mito da caverna, você começa a enxergar e começa a ver que nossa história é uma história de evolução. Aí nós temos todos os outros postulados da doutrina. O espírito, essa é realmente uma tirada de véu das nossas faces. A imortalidade da alma, a evolução, que tem tudo a ver com a pluralidade dos mundos habitados, a reencarnação também, a mediunidade, que é o canal pelo qual os seres de outras esferas se comunicam conosco, do mundo espiritual e também de outros espíritos. Várias narrativas de Kardec e de alguns médiuns trazem seres de outros planetas falando aqui na Terra. Então eles já se comunicaram, eles se comunicam sempre. Estão sempre se comunicando com a gente. Tá certo? Então tem a mediunidade, tem um livre-arbítrio, que é você fazer o que você quer. Deus nos deu isso. O direito de poder fazer o que nós queremos fazer. Mas naturalmente, se você faz alguma coisa errada, você vai resgatar isso. Aí veio exatamente a lei de causa e efeito. Então tudo está baseado nisso e tem a ver com essa pluralidade dos mundos habitados. Sabe, por isso que veio a pluralidade dos mundos habitados como um dos conceitos básicos do Espiritismo fundamentais. Pluralidade dos mundos habitados, a vida no plano espiritual, a influência dos espíritos, os fluidos e o perispírito, que tem tudo a ver também com os corpos que habitam os orbes fora da Terra. Muitas vezes a gente diz assim, o homem foi a Marte e não viu nada lá. Não viu nada lá que ele possa captar com os olhos humanos. Mas talvez tenha uma vida fantástica em Marte, maravilhosa, que nós não captamos com a nossa
limitação terrena, do nosso perispírito terreno, da nossa limitação pelo corpo. A partir do momento em que nós saímos desse corpo, então talvez tenhamos condições de ver esses outros seres. Então, veja como a doutrina espírita abrangeu esse assunto. Ela não falou para dizer assim, olha, misteriosamente existem outros mundos habitados. Ela falou isso revelando que Jesus já vinha dizendo nos evangelhos, dizendo assim, namorada do meu, como é? Na casa do meu pai existem muitas moradas. Tá? Então, na casa do meu pai existem muitas moradas exatamente para explicar esse fato. Esse fato tão bem esclarecido, quando a gente começa a falar de todos esses pontos, esses postulados da doutrina espírita. Quando a gente vê qualquer coisa que foge do normal, a gente corre para tentar explicar. O Espiritismo tem essa coisa maravilhosa, que é qualquer assunto que a gente aborda, da vida do ser humano, a gente tem como explicar dentro da doutrina espírita, de uma forma muito bem estudada, muito bem raciocinada. Não é nada de dizer assim, olha, acredita porque eu estou te dizendo que você deve acreditar. Não é nada disso. A doutrina espírita, ela é reveladora nesse fato, no fato de você colocar as coisas de uma forma muito claras e explicadas cientificamente. Eu estou te explicando cientificamente, filosoficamente, que isso funciona. É assim que funciona. Semana passada eu falei sobre a energia. A energia está em tudo. Muitas vezes a gente diz assim, foi provado por A mais B que nós não temos matéria. A matéria não existe. O que existe é uma aglomeração de energias. A matéria densa é exatamente o aglomerado de energias, de pontos energéticos. Então nós somos uma energia condensada. Nós estamos aqui aglutinados em uma energia condensada, que é o nosso corpo. Existem energias mais sutis, que são corpos de outros seres que estão em outros planetas. Então, muitas vezes a gente não consegue enxergar, não consegue ver, porque eles estão em outra dimensão, em um outro padrão de corpo que não o nosso. Percebem isso? É nisso que se baseia a doutrina espírita, é nisso que se baseia essa questão de quando a gente fala num determinado ponto, muitas vezes a pessoa só isola aquele ponto. Por exemplo, a gente fala em reencarnação. Aí a pessoa acha só que existe um karma que o cara tem que pagar, que não sei o quê. Não se aprofunda no tema reencarnação para entender que a reencarnação é uma forma que a gente tem de se evoluir moralmente. Porque nós não conseguimos numa vida só desenvolver toda a evolução que nós poderíamos desenvolver. Resolver todos os problemas que nós deveríamos resolver. Então é uma questão filosófica e real que Deus nos impõe. A única coisa que Deus nos impõe é exatamente que nós temos que reencarnar. Para nós passarmos novamente dentro da escola do mundo, dos orbes, dos planetas espalhados pelo universo, para que nós nos aperfeiçoemos. Nós tiramos essa carga, esse peso, essa coisa horrível. Wagner, quer dizer que quando a gente evolui, vai perdendo o corpo. Vai perdendo o corpo, o perispírito vai diminuindo o formato, aí a gente praticamente não precisa de perispírito, e quando está nos mundos evoluídos, nós não precisamos mais de perispírito nem de corpo. Nós somos apenas uma mente pensante. Nós somos construtores de outros mundos, elaboradores de outras realidades, porque o pensamento é tudo. Percebem isso? Então, na realidade, o Espiritismo ele vem exatamente mostrar essas coisas maravilhosas, não só dos conceitos morais, mas nos conceitos científicos, de tudo que a gente vem se questionando há muito tempo. Wagner, quer dizer que o Espiritismo agora responde tudo. Não estou dizendo que o Espiritismo responde tudo. O Espiritismo aglutinou todas as verdades e colocou num corpo doutrinário. No Pentateuco kardeciano, colocou tudo ali. Do Livro dos Espíritos à Gênese, você tem todas as respostas que você quiser. Pode olhar lá, dê uma olhada. Aí disse, Wagner, tem uma que você...
de que é feito Deus? Não, a gente não sabe. Aí o mistério é grande demais para a gente, não dá para a gente explicar esse tipo de coisa. Porque Deus é inexplicável, uma coisa que nós não alcançamos, a nossa mente tacanha não alcança isso. Como é feito os espíritos? Também não sabemos, lógico que não. Os espíritos, a matéria bruta é Deus que faz, ele não pegou barro, nem pegou um pouquinho de água e fez o homem, não pegou a costela de Adão e fez Eva. Isso é pueril, isso é infantil. Então, se a gente começar a perceber as outras realidades, que não essas que são muito misteriosas, né, que são muito incompreensíveis, não são misteriosas, são incompreensíveis para a nossa mente, pouco esclarecida. Né? Então, na realidade, toda essa estrutura do Espiritismo, vocês vão ver aqui, ó. Então, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas, que é o que eu tinha falado para vocês, que é exatamente o que Jesus vem nos dizer. Se não fosse assim, eu vos teria dito, vou preparar-vos um lugar. E quando eu for e vos preparar o lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então, ele está prometendo, ele está dizendo assim, olha, tem muito canto para você morar, meu amigo. Não se aperreie não, não se aveste não, que tem muito lugar para você se aperfeiçoar e melhorar a sua vida. E melhorar a sua visão de mundo, melhorar a sua moral, melhorar a sua visão tacanha, hoje tacanha de mundo. Tá certo? Sair dessa caverna escura, sombria em que você vive e enxergar a evolução do mundo, enxergar a sua própria evolução. E que só através de você e baseado em você é que o mundo vai evoluir. Por exemplo, muitos pensam que o mundo de regeneração é exatamente o mundo que vai mudar. Não é o mundo que muda, quem muda são as cabeças. As pessoas que estão aqui é que vão mudar para construir um novo mundo. O mundo evolui quando você evolui. É baseado em você. Aí sim, Wagner, mas o mundo não vai se melhorar também? Vai. Porque veja só, hoje nós vivemos num mundo prejudicado pela poluição. Vocês concordam comigo? Desmatado. Várias espécies já entraram em extinção. Na hora que a gente entra em regeneração, que é um mundo mais sutil, com uma visão muito mais do ser do que do ter, com um cuidado muito maior pela vida, lógico que o mundo vai começar a se modificar. Nós vamos dar muito mais valor à natureza, nós vamos estar muito mais conectados com o amor, com a compaixão para com o próximo, com a gentileza. Nós vamos plantar muito mais do que está tirando só do solo. Nós vamos preservar toda a estrutura que nós temos no mundo e o mundo vai se melhorar em termos de embelezamento, de pureza. Lógico que sim. Se o ser humano melhora, né, nós vamos tirar a poluição do mundo. Nós não vamos mais andar de carro, não vamos estar emitindo gás carbônico na atmosfera. Então é isso que faz o mundo evoluir. E é por isso que tem vários mundos, várias casas, né, vários locais para que nós possamos morar. Tá certo? Vamos lá. Então, vamos só entender essa questão de distância, né? Só para a gente entender. Veja só, quando a gente fala de distância, a gente fala de como é que a gente sai daqui, porque muita gente vive dizendo isso. Ah, não, mas Wagner, já vieram seres de outros planetas aqui para a Terra. Gente, é uma possibilidade que nós mesmos, no nosso corpo, nós não conseguiríamos. Porque só para vocês terem uma ideia, um ano-luz, a velocidade em que você tem do ano-luz, é o seguinte, são 300 mil quilômetros por segundo. Qual é o corpo de carne que aguenta 300 mil quilômetros por segundo? Para você viajar na velocidade da luz. Nenhum corpo aguenta uma pressão como essa. Né? Nós estamos aí na força G, os astronautas, né? Os caras que andam nesses jatos superpotentes, eles precisam passar anos e anos se acostumando com a força G. Porque senão eles têm um problema de embolia e morrem na hora. Nós sabemos que os astronautas, esses que vão para a estação espacial, eles passam um tempo danado na estação espacial. Quando eles voltam, eles têm perdido massa corpórea, ossos. Eles se atrofiam.
eles têm um problema muito sério para se readaptar, é um grande problema. Você imagina você viajar 300 mil quilômetros por segundo dentro de uma nave. Primeiro, a nave não ia aguentar, tinha que ser uma Enterprise da vida, né? Você montar numa Enterprise daquela ali e viajar na dobra do espaço-tempo. Ela acelerar e aparecia no outro canto. E você se desintegra. Porque numa velocidade dessa aí, não sobra um risco de você. Tem que ser, sair daqui, desaparecer ali, aqui para aparecer ali, aparecer acolá. Então você veja que coisa maluca essa. Né? Só para a gente ter uma ideia aqui, tem um negócio muito interessante que eu sempre costumo colocar, né? E achei muito interessante que eu vi em uma das palestras, parece que foi de Haroldo Dutra, ele disse o seguinte, que você, para viajar no diâmetro da espessura da Via Láctea, que são 3.000 anos-luz, né? 3.000 anos-luz. Se você conseguisse viajar esse tempo todinho, você sairia como ser puro, simples e ignorante no começo da criação do teu espírito e viraria um anjo em apenas uma viagem pela Via Láctea. Pela espessura da Via Láctea. Oi? Como é? Já vai viajar? Tá certo. Veja só, quer dizer, isso é impossível, gente. Ainda é impossível para nós, humanos. Nós, com a tecnologia que nós temos, por favor, eu estou sempre fazendo essa observação, porque vão me crucificar depois. Você sabe se não existe uma civilização com essa tecnologia? Provavelmente sim. Você quer ver uma outra falha no conceito ufológico? É que nós temos seres, e que eu tenho visto espíritas reproduzindo isso, é que nós podemos ter visitas de seres extraterrestres aqui na Terra, que são do mal. Impossível. Porque eu vou dizer para vocês agora, vamos lá, a casa do Pai é o universo e tal, tem diversas moradas, vou explicar para vocês exatamente nesse quadrinho aqui, ó. Nós temos, olha, diferentes categorias de mundos habitados. Nós temos os mundos primitivos, onde se verificam as primeiras encarnações da alma humana. Os mundos de provas e expiações, que é o que nós estamos. Olha só, nós estamos só no segundo patamar de evolução dos mundos, né? Expiação e provas, onde o mal predomina. A Terra é um exemplo disso. Nós temos os mundos de regeneração, que é para onde nós estamos indo. Nós já estamos no início do mundo de regeneração. Mas Wagner, começamos, não estou vendo mudança nenhuma. É porque é o seguinte, para a casa poder se ajustar, a gente primeiro bagunça. Entendeu? Então está havendo uma bagunça bem grande para depois começar a se construir. Mas nós já entramos no mundo de regeneração. E agora estão vindo as almas, os espíritos, com as últimas oportunidades para que se aproveite agora e comece a evoluir. Entendeu? Então, veja só. Onde as almas que ainda têm que espiar adquirem novas forças, repousando das fadigas da luta. Mundos felizes, que são onde o bem supera o mal, e mundos celestes e divinos, que é a morada de espíritos purificados, onde o bem reina sem mistura nenhuma. Então veja, nós estamos muito longe disso, não estamos? E por que não pode seres intergalácticos? Porque eles têm que ter vindo de uma outra galáxia. Ou então, se vieram dessa galáxia, puxa vida, eles têm que estar muito evoluídos. Muito evoluídos. E para estar evoluídos, eles não podem ser do mal. Não tem como você evoluir só tecnologicamente. Mas, Wagner, você falou dos exilados de Capela. Eu estou falando naquele plano espiritual, ou naquele orbe que era de expiação e provas e passou por de regeneração. Eu não estou falando numa evolução, hiperevolução de um mundo avançado tecnologicamente a ponto de construir uma nave que vença o espaço-tempo numa dobra do espaço-tempo. Não pode ser do mal. Não tem como um espírito do mal nos visitar aqui, quer dizer, um ser do mal, corpo, principalmente se tiver em matéria, tangível, como eu e como você, ele não pode ser do mal, porque ele tem que ter evoluído para pelo menos um mundo de regeneração ou um mundo feliz. Ele tem que estar num desses mundos que são os mundos mais evoluídos, onde a moral prevalece, em detrimento do mal, em detrimento de coisas erradas, coisas que não funcionam.
Vocês estão percebendo que não dá para ter um ser? Aí é onde eu fico impressionado com espíritas defendendo isso. Defendendo que existe... Bom, de ter uma nave espacial que veio para cá, ou que apareceu em algum local, eu até admito. Até posso dizer a vocês, eu posso até admitir essa possibilidade. Porque eles podem ter vencido essa coisa da tecnologia, né, venceu a distância, as longuíssimas distâncias de anos-luz para vir para a Terra. Eles podem ter vencido. Mas para ter vencido tecnologicamente tudo isso, eles precisam ser muito evoluídos moralmente também. Então eles têm que ser do bem. Eles não podem ser do mal. Eles são seres quase angelicais. Então, se eles estão vindo para cá, eles estão vindo com uma clara missão: ajudar a Terra a superar os problemas. Veja, eu não estou dizendo que está vindo, eu estou dizendo que se eles estão aqui, porque pode ser que amanhã eu queime minha língua, amanhã apareça o próximo ET aqui na porta do Chico Xavier. Tudo pode acontecer. Não pode? Pode acontecer. Sei lá, aparece uma nave espacial aí, desce uns ETs para conversar com a gente. Mas esses ETs que vão descer aí, você pode ter certeza, pela progressão e evolução dos seres, eles não podem ser do mal. Não é possível isso. Os seres do mal, eles estão nesses mundos primitivos, onde não há condição nem de empurrar uma carroça, quanto mais de construir uma Enterprise da vida, que vence a dobra espaço-tempo. Eles não têm condições disso. Eles não têm condições tecnológicas, intelectuais para chegar lá. Mas Wagner, eu soube que no umbral tem inteligências do mal. Tem, gente. Mas inteligências do mal, pensamentos do mal, são espíritos que não estão evoluídos e que vão evoluir. Mas eles não constroem máquinas, eles são mentes criminosas, que a providência divina faz com que eles nasçam em planetas não evoluídos para poder eles evoluírem. Veja como a providência divina é. Como tudo é muito bem elaborado por Deus. Quando se pega um ser do mal desse, muito mal, por exemplo, vamos dar um exemplo de Hitler. Hitler, se ele for colocado no mundo primitivo, ele vai fazer aquele mundo evoluir. Você pensa que não? Vai sim. Com os conceitos dele, mesmo ele sendo totalmente arrevesso, estranho, esquisito, ter feito aquela barbaridade, mas ele vai fazer com que aquele mundo evolua, porque ele tem a tecnologia, a intelectualidade do mundo do século XX. Um mundo de expiação e provas. Então, se ele desce para um mundo primitivo, ele vai fazer aquelas criaturas evoluírem lá. Primeiro porque ele vai ver a necessidade de vê-los evoluir. Porque ninguém gosta de ficar num canto onde todo mundo é burro e ele é sabido. Não, ele tenta ajudar. Diz, vamos pelo amor de Deus, para pelo menos acompanhar a minha inteligência do mal. E nessa tentativa de melhorar o outro, ele descobre que é bom ajudar o outro. E termina se melhorando também. Aí está a providência divina. Aí está o grande lance do desenvolvimento, da evolução dos espíritos. Nós temos sempre uma nova oportunidade, seja aqui através das reencarnações ou reencarnando em outros mundos, para poder depurar a nossa alma, o nosso espírito, desenvolvermos para poder chegar a esses estados de angelitude, chegarmos a sermos construtores do mundo, governadores do mundo como Cristo foi. Cristo, Wagner, Cristo, né, ele veio para cá e tal, se submeteu, foi exatamente isso, a palavra é essa. Ele por amor, e porque foi designado para tomar conta do planeta Terra, ele veio para colocar a moral. Jesus não veio aqui para morrer crucificado. Jesus não veio aqui para sofrer. Jesus veio trazer uma mensagem. Ele veio trazer uma base moral para a civilização ora instalada na Terra. Que nós não soubemos identificar essa mensagem na época dele. E que estamos resgatando através do Espiritismo, através dessa fé raciocinada.
desse conceito renovador do que é ser um ser humano. Nós estamos aqui, gente, para aprender. Isso é um planeta escola. Todos os dias, eu não sei você, mas eu mesmo todo dia aprendo uma coisa nova. Quando eu topo numa pedra, eu digo, eita, aprendi. Essa pedra, eu podia ter chutado ela antes. Pelo amor de Deus, eu topei na pedra, mas foi burrice minha, eu deixei ela aí. Aprendi que a pedra estava ali, eu podia ter tirado. Mas por comodismo não tirei a pedra, porque achei que outro deveria ter tirado. Então eu deveria ter tomado a atitude de tirar a pedra. A reação para a minha causa foi exatamente topar na pedra. Tá certo? Então, são essas questões que nós aprendemos e que através do entendimento dessa progressão dos mundos, fora todos esses conceitos ufológicos, esses conceitos de capela, são bonitos, são belíssimos os conceitos. Eu não estou dizendo que são ruins, mas eles são pouco prováveis. Por exemplo, se a gente for estudar a capela mesmo, ou a constelação de Carneiro, de Capela, né, como a gente costuma chamar, está provado e comprovado pela ciência que lá é um sistema de 3 sóis, onde não existem zonas habitadas. Então, é improvável que ali perto tenha tido algum planeta chamado Capela. Esse nome Capela foi usado para poder se aproximar, porque era a única que a gente conseguia ver, que desde a antiguidade se conseguia ver. Então os espíritos se aproveitaram daquele nome Capela para colocar o nome de um outro mundo, que provavelmente passou por esse processo, porque todos os mundos passam por esse processo de evolução, de sair de expiação e prova, de ir para a regeneração. Uma parte dos espíritos, está acontecendo agora com a Terra, uma parte dos espíritos não se adaptam. Como não se adaptam, são catapultados de forma espontânea, porque eles mesmos veem que não tem condições de ficar no mundo de regeneração. E eles dizem, puxa vida, eu vou contribuir lá naquele outro mundo. Um outro dia eu comentei aqui com vocês, tem gente que não gosta de coisa arrumada. Eu, por exemplo, eu gosto de organização, mas tem gente que adora viver numa casa toda bagunçada. Prato em todo o canto, desmantelo, guarda-roupa desarrumado. Tem gente que adora isso. Tem gente que inclusive dá desculpa assim, olhe, por favor, não mexa na minha desorganização, porque eu sou organizado dentro da minha organização. Isso é uma grande desculpa para dizer que é desorganizado total, né? Então, veja, tem gente que gosta disso, como tem espíritos que gostam de viver em mundos de expiação e provas. Eles ainda não têm preparação para poder melhorar espiritualmente. Eles não se desenvolveram e não se convenceram de que tem que se desenvolver. Então eles não podem mais ficar aqui. E eles têm consciência disso. Alguns espíritos, por que nós estamos passando uma situação tão difícil na Terra atualmente? Muita violência. A gente está vendo assim uma terrível falta de sintonia entre o bem e o mal, né? A gente está vendo as coisas muito misturadas na Terra. O que parecia um conceito bom vira um conceito ruim. A gente aqui no Brasil mesmo, a gente está vendo agora a coisa mais engraçada do mundo, né? Uns que diziam assim, não foi golpe, hoje estão com os que diziam é golpe, não foi golpe. Veja, é assim, a Terra é paradoxal. O mundo é paradoxal, o Brasil é paradoxal, nós somos paradoxais, nós somos contrários, somos contraditórios. Então, nós estamos vivenciando essa época de contradições, de disfunções. Para quê? Para nos melhorar. Porque é o seguinte, só vendo a coisa pegar fogo, é que a gente diz assim, epa, o negócio está ficando ruim, vamos tratar de melhorar isso. Tudo, gente, vocês já repararam que todas as épocas maravilhosas da Terra aconteceu depois de uma grande guerra? A Primeira Grande Guerra ajustou a Europa. Aí teve a segunda porque não se conformaram. Aí terminou de acabar com tudo. Aí a tecnologia foi que subiu. Vocês veem que nesses apertos da Terra surgiram os conceitos tecnológicos mais importantes da nossa era.
A transmissão via rádio, as viagens de avião, as viagens de submarino, tudo foi dentro de 60, 70 anos de história. O que é isso? Significa que toda vez que apertam o urubu canta até o hino nacional. Quer dizer, todas as vezes que a gente pressiona a civilização da Terra, os seres humanos, eles aprendem que precisam melhorar, que precisam desenvolver, que precisam melhorar, que precisam crescer, evoluir. Então, perceba isso, é uma questão de lógica isso. É uma questão de lógica. Nós estamos vivendo num mundo ainda atrasado. Hoje eu comentei com o menino desses aplicativos, né? Não vou dizer o nome do aplicativo, porque senão eu estou fazendo a divulgação do aplicativo, né? Mas hoje eu vinha conversando com o menino. Eu disse, olha, ele disse, ele é espírita, né? Então eu sempre pego o aplicativo com ele e tal, muitas vezes, porque ele está sempre por perto da minha casa e ele quando vê, ele já vai me buscar para poder conversar comigo, né? Aí eu entrei, ele disse assim, Wagner, olha, esse negócio de mundo, expiação e provas, eu disse, rapaz, a gente já está vivendo um mundo de regeneração em vários países do mundo. Se você for para a Suíça, você está vendo um desenvolvimento tecnológico e do próprio comportamento da sociedade que é primoroso, que é exemplar. É um lugar onde você passa, tem um jornal, você deixa o dinheiro, pega o jornal. Não tem ninguém para vender o jornal. É um lugar onde você passa, tem um carro com uma chave, onde você utiliza o carro elétrico, vai para um determinado canto, telefona, diz que tirou o carro de um canto para o outro, que está lá, mas que você vai devolver o carro em tal hora do dia. É um lugar onde se respeita as diferenças. É um lugar pronto. A gente já tem na Terra alguns locais que são quase que de regeneração. Mas dentro desses mundos pequenos dentro da Terra de regeneração, nós temos também a tristeza, a depressão, um alto índice de suicídio. O que significa que quando a gente sair para o mundo de regeneração, não vai passar o sofrimento do homem. Ah, não, nós vamos para um mundo fantástico, maravilhoso. Eita, a gente vai ficar virar todo mundo anjo, santo, ninguém vai ter mais. Não, a tristeza, ainda vai ter a dor, ainda vai ter essas coisinhas. Mas nós já estamos num patamar mais alto. Nós já não damos importância ao ter. Nós pensamos em ser. Nós vamos ajudar mais uns aos outros, vamos ter uma divisão muito maior de bens entre as pessoas, nós vamos ter uma sociedade muito mais justa, muito mais equilibrada. O que acontece nesses países de primeiro mundo? Quando a gente fala de país de primeiro mundo, você pode traduzir em um mundo pequeno de regeneração que está acontecendo já lá. Ao mesmo tempo, você se transporta para a África e você vai ver um mundo primitivo praticamente, onde as pessoas mal comem, são magérrimas, acometidas das piores chagas. Então veja, no mesmo mundo, nós temos duas situações altamente contrárias, altamente diversas, entendeu? Assim, não existe similitude, parece que é outro mundo. Saia da Suíça, vá-se embora para a África para você ver. É um choque tão grande no mundo que você não aguenta. Meu Deus do céu, os seres humanos vivem assim. Se você viveu só na Suíça a sua vida toda, desde a infância, e se vai para a África, de uma hora para outra, você tem um choque, você toma um choque que é de arrebentar. Se não te avisarem antes, sabe? Olha, a gente vai para um país parecido, isso aqui. Aí transporta para a Etiópia, né? Para um daqueles países africanos bem pobres, paupérrimos e tal. Você vai ver a pessoa se chocar enormemente. Não se choca mais porque hoje em dia tem todos os meios de comunicação que vivem comunicando como é que é em cada canto. Mas só sabe quem vai. Nós temos uma classe de profissionais que são fantásticos, são os médicos sem fronteiras. Gente, aquele povo vê coisa de arrasar coração. Você imagina o que um médico daquele vê para ganhar um salário porqueira.
e que eles são abnegados em tratar daquelas pessoas. Por isso que eu digo, o mundo está cheio de coisas positivas, até em lugares extremamente improváveis. A gente não pode só pensar que só tem coisa ruim. E é nisso que está a pluralidade dos mundos habitados. Nós temos no mesmo planeta espíritos encarnados de orbes mais desenvolvidos, menos desenvolvidos, mas nós somos todos equilibradamente, temos o mesmo padrão vibratório. Alguns um pouquinho melhor, assim, em determinadas coisas. Mas não é tão melhor assim. Alguns com uma missão, né? Eles são missionários, são espíritos missionários que vêm para poder ajudar a humanidade. Jesus foi um desses, Buda, Gandhi, Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce aqui no Brasil, Santo Agostinho, né? Então, vários outros, Francisco de Assis. São todos almas nobres que vieram para construir alguma coisa, missionárias. Né? Então, quer dizer, é isso que a gente tem que ver como o ponto base da pluralidade dos mundos habitados. É exatamente a evolução dos mundos, a progressão dos espíritos, a evolução da nossa mente pecaminosa, né? Vamos dizer assim, aspas, né? Porque não existe pecado, mas vermos como temos o olhar focado nessa coisa maravilhosa que é a evolução do ser. E não simplesmente pela fenomenologia dos OVNIs, né, dos mundos que podem estar fazendo conjecturas e tal, dizendo que tem alien do mal, alien do bem. Isso é um negócio assim, bem romântico. Eu costumo assim, dizer que assim, a gente vive uma guerra nas estrelas aqui, nos dias de hoje. Né? A gente vive falando sobre essas coisas assim, sem estudar bem e sem se aprofundar. E o que me espanta ainda mais é a espírita falando nisso, sabendo que os mundos são de evolução. Tá certo? Então, um beijo no coração de vocês. Muito obrigado a vocês pela atenção. Valeu. Obrigado.